Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar do incrível, impressionante Pedro Páramo, um pequeno gigante, porque esse livro ele não é longo, ele tem coisa de 200 páginas, mas ele é um dos livros mais impressionantes que eu já li, realmente ele é incrível. Eu conheci esse livro através de um vídeo da Tatiana Feltrin, em que ela faz uma lista dos melhores livros que ela já leu, né? E ela disse que esse aqui é um dos melhores livros que ela já leu na vida. E Tatiana Feltrin lê demais. Então eu fiquei bastante empolgada para ler e realmente ela tem razão. Esse livro impressiona. Ele é realmente um dos melhores que eu já li também. Porque ele é um livro extremamente denso. Ele causa uma impressão, ele é uma história que parece tão estranha, mas ela é tão profunda, ela causa uma impressão tão forte no leitor. Sério, gente, eu tive que ler esse livro 2 vezes. Eu pensei assim, na primeira leitura, eu achei que ela não era suficiente para eu aprender o que está aqui. Eu precisei de mais uma para poder pensar, fazer as pesquisas para fazer esse vídeo. Mas eu ainda acho que no futuro eu vou voltar a ler esse livro e vou encontrar mais coisas, mais detalhes que eu ainda não percebi nessas 2 primeiras. Porque Pedro Páramo, ele é um livro denso, no sentido que o próprio autor já disse que ele secou esse livro até o osso. Então, tudo que está nesse livro, todas as expressões, todas as palavras, tudo que está nesse livro tem uma razão de ser, tem um motivo. Então a gente tem que estar bem atento, prestar bastante atenção nessa leitura, porque os detalhes, cada detalhe importa. Então, quando a gente passa a prestar essa atenção e fazer a segunda leitura, é incrível, porque você consegue perceber mais ainda esses detalhes. E olha, eu creio que numa terceira, numa quarta, realmente esse livro é intenso, né? Dá para ler demais muitas vezes. Essa edição aqui eu peguei em espanhol, aproveitei para treinar um pouquinho o idioma. É da editorial RM, da Fundação Juan Rufo. Então ele não tem aquele prefácio do Gabriel Garcia Marques, a resenha da Tatiana Feltrin comenta sobre esse prefácio do Gabriel Garcia Marques, infelizmente aqui não tem. Mas foi legal, é uma edição compacta aqui do Kindle em espanhol e gostei bastante. Realmente também foi necessário me adaptar um pouquinho com o vocabulário, né, algumas palavras novas, porque o ambiente aqui é bem rural, então tinha algumas palavras que eu não conhecia do espanhol, então a segunda leitura também foi importante por isso. Então, sobre o Juan, ele é um autor, ele é um dos mais importantes autores da literatura latino-americana, mas a sua produção é bem curta. Ele produziu Pedro Páramo e mais um livro que se chama Chão em Chamas. Então toda a sua produção literária não soma 300 páginas, 300, 400 páginas. Mas ele inaugurou um estilo, um realismo tão diferente do que tinha sido escrito até então, que ele influenciou todos os outros escritores que vieram depois dele, e inclusive o próprio Gabriel Garcia Marques com o seu realismo mágico, realismo fantástico. Então, apesar da obra do Juan Rulfo ser curta, ela realmente causou um grande impacto na literatura latino-americana. Então é importante destacar para vocês também, gente, que é claro, para fazer esses vídeos eu faço uma pesquisa, porque eu também gosto de aprender bastante, né, antes de vir aqui falar para vocês. Então, esse livro, né, depois que eu li esse livro, eu fui assistir ao vídeo da Tati, assisti a vídeos de outros youtubers, assisti ao programa do Literatura Fundamental, cheguei a escutar até mesmo um podcast de uma estudante de PhD, que está fazendo um PhD em literatura espanhola mexicana, e o tema de estudo dela também é Pedro Páramo. Então, com todas essas visões diferentes, eu consegui coletar várias informações legais para trazer aqui para vocês, além da minha experiência de leitura, né? Então, para enriquecer mesmo o vídeo para vocês, trazer bastante informação, eu sempre faço bastante pesquisa com muito carinho, certo? Então, o Juan Rulfo nasceu em 1918 e faleceu em 1986. Ele nasceu numa cidade mexicana chamada Jalisco e nos primeiros 8 anos de vida ele viveu nessa cidade, que ela é bastante rural, e grande parte da impressão da cidade de Comala, que aparece no livro Pedro Páramo, tem a ver com essa vida que ele teve em Jalisco. Então é uma cidade bem rural, a cidade de Comala ela é fortemente marcada pelo coronelismo, então é um clima árido, né? Então existe um ambiente muito forte. Então toda a história de Pedro Páramo, dessa obra, né, chamada Pedro Páramo, porque vamos falar do personagem também,
Toda essa obra, nela existe uma noção de clima muito forte. É um calor, é uma aridez, é uma falta de chuva. Quando chove, a gente até se sente aliviado, né, no livro. De tanto que ele passa essa aridez desse ambiente, né, que acaba determinando até o comportamento das pessoas. Então você se sente com calor. Inclusive, uma das primeiras coisas que se diz no livro é que quem morre em Comala e vai para o inferno volta para buscar o cobertor, de tão quente que era a cidade, né? Então a pessoa acha o inferno até frio. Então é bem legal assim como que ele vai ambientar, né? Então vai ter uma observação interessante sobre os sons, né? Isso foi a PhD que comentou que existe uma grande atenção voltada para os sons na narrativa, ao longo de toda a narrativa. E mais pra frente eu vou explicar para vocês por que tem a ver essa coisa dos sons, né, dos detalhes. Então a gente vai começar a prestar atenção nisso também. Então, no contexto do livro, o que é importante saber é que não existe uma linha do tempo cronologicamente organizada e não existe um único narrador, o que pode tornar a leitura bastante confusa, mas ela é altamente intrigante por isso. Por quê? O livro não é dividido em capítulos, ele é dividido em como se fossem blocos de parágrafos, né, parágrafos mais largos. E terminado um certo bloco, inicia o outro e nem sempre é uma continuação daquele anterior, nem sempre é o mesmo narrador, nem sempre é algo do passado, pode ser algo do futuro e lá pra frente você vai ler o passado daquela ação. Então, cabe ao leitor ouvir essas vozes, porque a ideia desse livro é parecer um conjunto de várias vozes, né? Cada leitor juntar todas essas vozes, esse grande quebra-cabeça, para entender melhor o que é a cidade de Comala, quem são as pessoas que viveram ali, quem foi o Pedro Páramo e qual a influência dele nessa cidade, né? Então, o personagem principal, o primeiro narrador, né, primeiro e principal narrador, não é Pedro Páramo, é um personagem que se chama Juan Preciado. Juan é filho de Pedro Páramo. Então, ele começa o livro explicando: eu tô vindo para Comala porque eu prometi para minha mãe no leito de morte que eu viria buscar meu pai. Então a mãe dele no leito de morte fala: vá para Comala e vá cobrar do seu pai Pedro Páramo aquilo que ele nos deve, tudo aquilo que ele ficou devendo para nós. Então tá na cara que esse narrador tá chegando em Comala para buscar o seu passado. E aí a coisa começa a ficar altamente estranha. Por quê? Porque Juan Preciado está chegando, está indo, né? E ele vai estar com uma pessoa e você de cara vai achar que é uma pessoa normal, mas mais pra frente não vai se mostrar tão normal assim. Então a história desse livro ele vai buscar o seu passado e essa história vai ter grandes elementos. Ela vai falar de culpa, ela vai falar de grandes pecados, ela vai falar de corrupção, vai falar de incesto, de violência física, violência sexual, violência moral. É uma história altamente pesada, né? É bem pesada. Ela traz uma ambientação árida desse deserto, como eu comentei, e os temas que ela vai tratar, gente, não são temas fáceis. Então, como eu estava dizendo, o Juan Preciado está indo para esse deserto e ele vai andar com essa pessoa que se chama Abundio, ou Abundio, né? Ele não tem acento aqui no espanhol o nome. E ele tá comentando, e eles vão conversando, mas e Comala, como é que é? E é esse personagem que fala pra ele, né, que quem morre em Comala vai pro inferno e busca o cobertor. Aí ele fala: não, mas pra que você tá vindo pra Comala? Não, porque eu vim atrás do meu pai. Quem é seu pai? Pedro Páramo. Aí o Abundio fica meio assim. Ele fala: eu também sou filho do Pedro Páramo. Aí você já fica: ué, como assim? Ele também é filho do Pedro Páramo. São irmãos? Ele não conhece esse irmão? Quem é esse cara, né? E a história é meio misteriosa. E eles vão indo. Existe um momento aqui que tem uma violência gratuita já, porque esse Abundio fala assim: você veja, né? Nós dois somos filhos do Pedro Páramo, nossas mães nos deram a luz numa esteira, e ele ainda assim, né, teve a ousadia de nos batizar.
Você, né? Aí o Juan Preciado fala, eu não lembro disso. E numa resposta assim, tolerância a zero, né? Porque lógico, como ele vai lembrar que ele foi batizado, né? Porque afinal de contas ele era um bebê. O Abundi simplesmente ele xinga. Ele xinga o Juan. Ele manda ele, né? Mas o Juan não entende, ele fala assim, como que é? Ele, não, nós estamos chegando, senhor. Então você que tá lendo, você fala, nossa, esse cara é louco, né? Mas ele vai falando que ele tá procurando Pedro Páramo e o Abundi fala, mas Pedro Páramo morreu há muitos anos. Então ele já sabe que ele vai chegar nessa cidade e não vai encontrar, né? E o grande detalhe dessa história, inclusive a própria Tatiana Feltrin colocou esse livro numa das leituras do mês do horror dela, se não me engano, é porque esse livro é basicamente uma história de fantasmas. Porque em Comala não vive mais ninguém. Em Comala tá todo mundo morto. Então é bem engraçado porque essas vozes, então tudo, as coisas começam a fazer sentido, vocês estão vendo? Porque a construção do livro é feita como vozes, porque o nosso próprio narrador vai estar numa cidade fantasma, ouvindo vozes do passado. Então, tem momentos assim bem assustadores assim, porque eles vão ouvir vozes dos mortos, né? Ele vai estar conversando com alguém e a pessoa que está conversando com ele fala: você está ouvindo? É do túmulo ali do lado. Ou, a gente tem que pensar bem, porque a gente vai ficar deitado um bom tempo, morto, né? Ou ainda tem figuras fantasmagóricas que aparecem e vão e vêm. Então o Juan fica se deparando com tudo isso e essas lembranças do passado que vão aparecendo assim. Gente, é muito incrível. É muito incrível esse livro. Realmente ele é escrito com, eu nunca vi nada escrito dessa forma, desse jeito e que envolva tanto o leitor, sabe? Eu acho que eu vou falar isso várias vezes ao longo do vídeo, mas é uma leitura muito impressionante, Pedro Páramo. Nossa, vale a pena demais. Então, ele vai contando, intercaladamente com outras histórias de outros personagens, a história desse Pedro Páramo desde a sua infância até a sua morte. E quem ele foi. Então, mostra ele criança, com a sua avó, um dos raros momentos que tem chuva no livro é uma passagem da infância do Pedro Páramo. E a gente vai vendo que ele é um coronel ali naquela região. Então, ele tem poder de vida e morte sobre todas as pessoas. Ele pode ter a mulher que ele quiser, então por isso que ele tem um monte de filhos, porque afinal de contas ele transa com todo mundo, né, naquele povoado, porque ele é o manda-chuva da coisa. Então ele se envolve com guerrilha, ele manda nesse lugar e ele é dono de todas as fazendas onde as pessoas trabalham. Então existe um território que chama Meia Lua, que existe um ponto que falam pro Juan, tá vendo aqui, ó, daquele ponto até ali a Meia Lua e tudo isso é do Pedro Páramo. Então basicamente ele manda na cidade. Ele tem um filho que também causa muito problema, né? Também é violento. Esse filho diz que esse filho matou o irmão de um padre e violou a sobrinha desse padre também. Ele tem esse filho, ele tem um advogado que salva ele dessas enrascadas, salva o filho dele de diversas enrascadas. Então todos esses personagens vão aparecendo e você vai sentindo o clima daquela cidade. No fundo, as pessoas basicamente precisam do Pedro Páramo para viver, precisam das terras dele para viver. Então ele fala num dado momento, eu vou cruzar meus braços e a cidade vai morrer. E morre mesmo, porque todo mundo depende dele. Então, Comala é uma cidade fantasma. E como eu tinha falado dos sons, uma coisa importante que é prestar atenção nos sons. Esse detalhe dos sons entrega que aquela cidade é uma cidade fantasma. Então, porque vejam só, ele tá lá sozinho e passam os corvos fazendo aquele crá, crá, crá. Ele tá parado, ele escuta o rangido de uma madeira, ele escuta o estalar de uma porta, ele escuta um vento passando num vão. Se ele estivesse num lugar cheio de gente, com aquelas pessoas, com aquele movimento que ele supostamente está vendo, ele não estaria ouvindo esses barulhinhos, não é mesmo? Porque são detalhes, são sons que só quem está no silêncio completo escuta.
Então vejam como é assustador e como é incrível essa maneira que o Juan Rulfo cria o ambiente de Comala e envolve o leitor, não é? É muito legal mesmo. Então, personagens principais, né? Então tem esse Pedro Páramo, que eu já expliquei para vocês quem que é, a Susana, né? A Susana San Juan, ela é uma personagem muito interessante também, porque ela é a única mulher que Pedro Páramo efetivamente amou. Então, apesar dele ter um casamento arranjado, inclusive com a mãe do homem preciado, é um casamento arranjado para saldar dívidas, coisas assim, né, para fugir de umas dívidas. A única mulher que ele realmente amou foi essa Susana. E ela é uma personagem muito interessante porque ela parece louca, porque ela vê e ouve coisas, mas não necessariamente, né? Então, assim, quando a gente começa a prestar mais atenção nas coisas que a Susana ouve, o que ela fala, as coisas que ela, o comportamento dela, a gente percebe que pode ser que ela não seja tão louca. Ela é uma personagem altamente complexa. E eu tô optando para falar para vocês sobre o livro dessa forma, trazendo uma descrição dos personagens, porque se realmente eu for colocar a ordem da história, vai tirar a graça, né? Porque a grande graça desse livro é você organizar por si só a ordem dos acontecimentos. Então, personagens importantes são, na minha opinião, o Juan Preciado, o próprio Pedro Páramo, a Susana San Juan, que ela tem esse aspecto louco, né? Mas ela é uma personagem, na verdade, muito complexa. E também tem o personagem do padre. O padre Renteria, ele é um personagem chave nessa história. E por que que ele é chave? Porque ele traz uma faceta da corrupção. Ele tem a ver com o Pedro Páramo porque foi o seu irmão que supostamente foi morto e a sobrinha violada pelo filho do Pedro Páramo. E a função desse padre é basicamente dar a bênção para todo mundo que morre na cidade ir para o céu. E aí nós temos um problema, porque num dado momento o padre não pode mais fazer isso. Ele, por causa desse episódio de corrupção, ele não pode mais dar essa bênção. Então o que vai acontecer? Essas almas vão ficar vagando. E são essas almas vagando por causa do padre que o Juan Preciado escuta. Então vejam que tudo tem uma relação, né? Então, por isso que eu não gostaria de contar cronologicamente o que acontece, porque é muito legal perceber esses detalhes na história. E uma coisa bastante interessante aqui, ó, vou até ler para vocês um trecho sobre o padre aqui. Então, fazendo uma tradução livre aqui, né, desse trechinho, por que aquele olhar se tornava valente ante a resignação? Que custava a ele perdoar quando era tão fácil dizer uma palavra ou duas, ou 100 palavras, se essas fossem necessárias para salvar a alma? Que sabia ele do céu e do inferno? Entretanto, ele, perdido num povoado sem nome, sabia os que haviam merecido o céu. Havia um catálogo. Começou a correr os santos do panteão católico, começando pelos do dia. E assim vai. Então, esse padre Renteria, ele realmente está lá para fazer esse perdão das pessoas. E quando ele não pode mais fazer esse perdão, vira no que deu, né? Então, gente, eu espero que dessa forma que eu mostrei para vocês, eu tenha mostrado, assim, o essencial do Pedro Páramo, detalhes importantes da história, mas que não vão estragar a experiência de leitura de vocês. Porque, como eu disse, eu fiz 2 leituras. A segunda foi depois de ter escutado todos os podcasts, ter visto vários vídeos, e aí a segunda ficou ainda melhor sabendo esses detalhes, né? Coisas que eu trouxe aqui também aqui no vídeo para vocês. Então, sabendo disso, pegue Pedro Páramo, sente, faça essa leitura com atenção, porque realmente é um livro incrível, fantástico, um livro curto que em poucos dias, né, ou até em horas, você pode ler esse livro num dia se quiser, mas que é um livro tão denso e tão incrível que vale demais a leitura. Então, feitas todas essas considerações, eu quero só colocar aqui para vocês, para quem já leu, eu vou até colocar aqui um alerta entre aspas de spoiler, que foi uma impressão de leitura minha, que eu tive lendo esse livro. Então, no começo do livro, né, então vou até colocar preto e branco aqui para quem não quiser ouvir, quando eu voltar
a cor do vídeo, vocês já sabem, né, que não é mais o trecho que eu tô comentando. Então, no começo do livro, existe esse personagem que leva o Juan Preciado para Comala. E o nome dele é o Abundio Abundio. E ele, tem um momento que ele pergunta, né, quando eles se despedem, e aí ele fala assim, não conseguiu ouvir seu sobrenome. Então, no primeiro momento passa batido, isso daí você continua a sua leitura. Lá no final do livro, no finalzinho, quando vai falar da morte do Pedro Páramo, esse Abundio Martínez aparece, mas aí já aparece com o nome Abundio Martínez. Ele bebe muito, né? Ele fica bêbado e porque a mulher dele morreu. E ele tá lá bêbado pra caramba e ele vai pedir ajuda financeira pro Pedro Páramo para enterrar sua mulher. Se você não presta atenção e chega nessa parte do livro sem lembrar que esse Abundio é o mesmo lá do começo do livro, você não vai lembrar que esse cara é filho do Pedro Páramo. Então ele tá indo pedir ajuda pro pai para enterrar a própria mulher. E aí ele chega lá pra pedir essa ajuda e ele mata uma das personagens que aparece lá conversando com o Juan Preciado depois. Então ela foi assassinada. É muito trágico, isso é muito assustador, né? Então ela é assassinada por ele. E logo em seguida ela tá morta, né? O corpo dela é recolhido. E ela aparece pro Pedro Páramo falando, vem senhor, vem comigo, porque nesse momento o Pedro Páramo vai morrer. Então ele tá ouvindo essa morta falar com ele. Então olha só, pra mim, esse personagem do começo, né, é o mesmo do final. Né? Não teria porquê ele ter ressaltado lá no começo que não escutou o sobrenome, que o cara é filho do Pedro Páramo, pra depois colocar um Abundio lá na frente sem nenhum motivo. Com certeza, pra mim são a mesma pessoa. E uma coisa interessante que eu também notei, isso foi uma impressão de leitura minha. Quando o Pedro Páramo se levanta, que a Damiana vai lá, fala pra ele, vem comigo, senhor, ele se desfaz em pedra, né? Ele morre, ele se desfaz num monte de pedras. Existe uma relação da palavra páramo, que é deserto, né, com esse negócio das pedras, isso eu acho que eu ouvi no podcast. Mas ela não, né, a pessoa fala, mas por que ele virou pedra? Isso ela não explicou. E eu fiquei pensando, por que Pedro Páramo virou um monte de pedras quando Comala é cheia de fantasmas? Porque Pedro Páramo, ele é designado o livro inteiro como uma pessoa extremamente má. Ele é um chamado de rancor vivo, né? E num dado momento se chamou de rancor vivo. Quem é Pedro Páramo? Rancor vivo. Então, para mim, o Pedro Páramo virou esse monte de pedras porque ele não tinha nem alma para ficar vagando em Comala, como todos os outros. Então, isso para mim na segunda leitura ficou muito claro, né? Que ele era um cara desalmado de vez. Bom, essa foi a minha impressão de leitura, né? Uma coisa que eu observei, que eu pensei, né, a respeito da leitura. Creio que até quem ouviu não vai sair prejudicado com essa minha observação, porque a grande diversão, o destaque de Pedro Páramo está realmente na leitura da obra, que é um livro muito, muito incrível. Então fica aqui a minha recomendação de um livro curtinho, mas de impacto, realmente um livro impactante, muito legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leiam Pedro Páramo, deixem aqui seus comentários, curtam, compartilhem, comentem. Vamos conversar sobre essa obra se você conhece, se ficou com vontade de ler. Então, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.